Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 16 do livro dos Provérbios. Capítulo 16, ainda estamos na primeira coletânea salomônica. A primeira coletânea salomônica são ditos, expressões, ditados, provérbios atribuídos a Salomão. Nós já sabemos que é a sabedoria de então, sempre fundamentada na lei e nos profetas, com a influência de outras culturas e também de outras religiões, mas sempre fundamentado na lei e os profetas, a sabedoria compilada em forma de provérbios. Como eu disse, é atribuída a Salomão até para dar um peso mais, dar uma autoridade nos escritos. Agora veja só, eu quero que você acompanhe comigo e veja que cada versículo é um ditado, é um provérbio. Mas cada provérbio, ele é muito, mas muito repleto, denso de informação e também da informação baseada na cultura e na religião. Então, uma expressão ali vem carregada de muita sabedoria, Por isso, os provérbios sempre foram usados para educar os filhos, para conduzir os discípulos, e para que você pudesse educar também um povo. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Dá um like, inscreva no canal, compartilhe e chame mais gente para fazer a caminhada com a gente. Vamos lá? Capítulo 16 do livro dos Provérbios. Cabe ao homem formular os projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem impuros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se espia a iniquidade. Pelo temor do Senhor, evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale um pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. As palavras do rei são como oráculos. Quando ele julga, sua boca não erra. Balança e peso justos são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque pela justiça firma-se o trono. Os lábios justos são agradáveis ao rei, ele ama o que ele fala com retidão. A indignação do rei é prenúncio de morte, só o sábio sabe aplacá-la. Na serenidade do semblante do rei está a vida. Sua clemência é como uma chuva de primavera. Adquirir sabedoria vale mais que o ouro, antes adquirir a inteligência que a prata. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. O que vigia seu procedimento conserva sua vida. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Mais vale ser modesto com os humildes que repartir os despojos com soberbos. Quem ouve a palavra com atenção encontra felicidade, ditoso quem confia no Senhor. Inteligente é o que possui o coração sábio, a doçura da linhagem aumenta o saber. A inteligência é fonte de vida para quem a possui, o castigo dos insensatos é a loucura. O coração do sábio torna sua boca instruída, e acrescenta-lhes aos lábios o saber. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem retos ao homem, e contudo o seu termo é a morte. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca o constrange a isso. O perverso cava o mal, há em seus lábios como que um fogo devorador. O perverso excita questões, o detrator separa os amigos. O violento seduz seu próximo,
e o arrasta pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios, já praticou o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. Olha aqui, que muita coisa interessante nesse capítulo e que a gente precisa ver. Primeiro, o capítulo ele começa, tem dois momentos muito importantes nesse capítulo, porque o capítulo começa dizendo sobre os projetos que nós temos, os projetos que nós sonhamos. E há uma coisa muito interessante, porque a primeira parte sempre leva-nos a pensar o seguinte: nós sonhamos, nós projetamos, nós sonhamos, cabe a nós sonhar, mas quem vai realizar é o Senhor. Olha que interessante. A nós os projetos, a Ele que realize. Então, é importante. Aliás, nessa primeira parte existe até aquela coisa que a gente fala assim: o homem propõe e Deus dispõe, né? Tá lá, o homem propõe um caminho, mas Deus é que dispõe quando vai começar, quando vai ser os passos lançados. Então, na verdade, essa primeira parte lembra muito dessa providência divina, dizendo o seguinte: sonhe, projete e tal, e abandone-se nas mãos do Senhor para que tudo seja realizado. Um segundo momento vem especificamente falar do rei. Então tem vários, desde do versículo 10 até o versículo 16, até o versículo 15, sempre falando do rei, como que o rei deve fazer, o que o rei deve pensar, o que o rei deve... E o depois continua trazendo para a gente toda a sabedoria, principalmente fazendo aquele jogo de que o perverso, o iníquo, ele nunca alcança o seu propósito, nunca alcança a felicidade. Em contrapartida, o sábio, o justo, o bom vai encontrar, tá bom? É muito interessante. Eu quero agora alguns versículos falar com você. Vamos lá, isso é muito importante. Olha aqui, no versículo 4 tem uma coisa que é importante lembrar. Tudo fez o Senhor para o seu fim. Olha aqui, tudo fez o Senhor para o seu fim. Até o ímpio para o dia da desgraça. Aí a gente pensa, desgraça? Peraí, tem que entender. Então Deus fez, Deus permitiu que a pessoa iníqua, a pecadora, fosse a desgraça? Não, não é bem assim. A palavra desgraça aqui, ela tem uma conotação de justiça de Deus, da justiça de Deus realizada. Nós poderíamos ler desgraça aqui como se fosse o dia em que vai se manifestar a justiça de Deus. Então, se a gente fosse ler, a gente deveria ler assim, ó: tudo fez o Senhor para o seu fim, para um propósito, até o ímpio para o dia do julgamento, em que ele será julgado. Então Deus não faz ninguém para a desgraça, Deus não conduz ninguém para a desgraça, conduz para o julgamento, para julgar os seus próprios atos, mas não para a desgraça, tá bom? A desgraça aqui tem um sentido de o dia do julgamento do Senhor. Uma coisa interessante, olha que interessante isso, olha que noção interessante da palavra de Deus. Presta atenção, é pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade, é pela bondade e pela verdade que se expia o pecado, iniquidade e pecado. Pelo temor do Senhor, evita-se o mal. Pela obediência de Deus, evita-se o mal. Muito bem, olha que noção mais interessante. No Antigo Testamento, a lei, a Torá, ensinava o quê? Ensinava que existia um dia em que todos os pecados eram apagados. Era chamado de o grande perdão. Nós já estudamos isso quando nós lemos o Pentateuco. Vocês lembram disso? Era chamado de o grande perdão, que em hebraico significa Yom Kippur. Yom Kippur. Seria o dia do grande perdão. Então tem um dia do ano que os judeus celebram uma festa chamada do grande perdão, ou Yom Kippur. Nesse dia, todos os pecados são perdoados, todos os pecados são perdoados. Não é como nós católicos, nós temos, porque recebemos de Jesus o sacramento da reconciliação, e quando nos sentimos pesados pelo pecado, vamos até o sacerdote que, em nome de Cristo, nos perdoa dos pecados. Ok? Nos perdoa dos pecados. Isso é um sacramento que Jesus deixou. Para os judeus,
não há essa possibilidade do perdão dos pecados dessa forma, há somente o dia do grande perdão. Mas olha que interessante o que a palavra de Deus fala. Olha que a palavra de Deus fala. Olha, é pela bondade e pela verdade que se expia os pecados. Então, aqui no livro dos Provérbios, nós vamos entender que há outras formas de se apagar o pecado. Amor, a fidelidade, a lealdade, a bondade, é uma forma de apagar o pecado. Olha aqui, ó, é pela bondade, é pela verdade que se expia a iniquidade. Pelo temor do Senhor, pela obediência do Senhor, evita-se o mal. Então, essa é uma noção muito profunda de que não é só um dia do grande perdão que se apaga os pecados. Apaga os pecados pelo amor, apaga o pecado pela generosidade, apaga o pecado pela fidelidade, apaga o pecado pela obediência a Deus. Olha que interessante isso, né? E é por isso que todas as vezes que você confessa, quando você vai ao padre e confessa, o padre vai pedir para você depois, o próprio Cristo lhe perdoa, porque o padre, em nome de Cristo, ele dá o perdão, está perdoado, mas pede a você uma satisfação, que nós chamamos de penitência. O nome certo é satisfação. Pede a você uma satisfação, o quê? Faça um gesto bom agora, visite um doente, né? A gente chama de penitência. Ajude uma pessoa que está necessitada. Por quê? Porque a bondade é uma forma de apagar, né, as penas, apagar as coisas ruins que a gente fez. Interessante. Como a igreja é sábia, né? Toda hora eu acho muito interessante isso. Vamos lá. Versículo 10. Eu disse que a partir do versículo 10 a gente começa a ver o caráter sagrado do rei. Olha que interessante. As palavras do rei são como oráculos. Oráculos são coisas divinas, né? Quando ele julga, sua boca não erra. Geralmente os oráculos eram manifestações divinas da vontade de Deus. Logo, a vontade do rei, a palavra do rei, deveria ser encarado como uma manifestação divina. Aqui, o livro dos Provérbios deixa muito claro esse caráter sagrado, esse caráter divino do rei. E isso vai passar pelas gerações. Todas, sempre vai ver o rei como uma aura do divino, porque ele fala em nome de Deus, tá bom? Vamos lá. Isso que é bom, interessante. Versículo 11, eu queria que você soubesse isso. Olha que interessante, versículo 11. Balança e peso justos são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Isso aqui é muito interessante. Sabia que aqui a noção do livro dos Provérbios, que a balança, os pesos da balança, isso tudo pertence a Deus. Por isso deve ser manuseado com muita justiça. Por isso você não deve roubar no peso. Que se você roubar no peso, você está roubando o próprio Deus. Porque a noção é de que tanto a balança quanto os pesos são de Deus. Mas, olha que interessante, isso é uma influência egípcia. Eu disse para você esses dias, eu tenho dito sempre, que o livro dos Provérbios tem muita influência de outras culturas e de outras até religiões. Essa é uma influência muito clara egípcia, sabe por quê? No Egito Antigo, essa imagem de que o peso e a balança pertencem a uma divindade é muito clara. Já no Egito, tem nada a ver com a lei e os profetas aqui, mas no Egito, eles diziam que o peso e as balanças pertenciam a uma divindade, e por isso deveria ser respeitado. Isso, de tal forma, influencia os israelitas que trazem para a sua religião e a sua cultura essa noção. Peso e balança pertencem a Deus. Por isso ela não pode jamais ser violada. Tá bom? E para a gente terminar, só uma lembrança a gente lembra aqui, ó. Você vai lembrar quando a gente estudou também lá atrás o livro do Êxodo lá. As sortes lançam-se nas dobras do manto.
mas do Senhor depende toda a decisão. O que a sorte lança das dobras do manto? Você vai lembrar. O que a sorte se lança nas dobras do manto? Lembra lá em Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28 fala das roupas do sacerdote. Olha que interessante. Na roupa do sacerdote tinha uma dobra de cá e uma dobra de cá, onde o sacerdote colocava uma pedra chamada Turim e a outra chamava Umim. Lembra disso? Tumim e Umim. Lembra disso? Lembra das pedras? Quando o sacerdote queria saber a vontade de Deus, ele lançava a mão dessas duas pedras. Uma era sim e outra era não. E elas estavam nas dobras do manto, aqui na frente. Muito bem. O livro dos Provérbios diz o seguinte: as sortes se lançam nas dobras do manto. Então, quando você quer saber alguma coisa, você põe pelas dobras do manto, você pega aquelas pedras, Urim e Tumim, e joga. Mas do Senhor depende toda a decisão. Ou seja, é de Deus que vem toda a decisão, né? Então, a providência de Deus, ela rege o acaso. Então, aquelas pedras são lançadas ao acaso, para saber a vontade de Deus. Mas quem vai reger até o acaso é a providência de Deus, né? Providência de Deus. Muito bem. Eu quero que você escolha o seu provérbio que mais tem a ver com você, que você gosta mais desse capítulo. A gente está fazendo esse exercício. Eu estou lendo todos os dias, eu leio os provérbios que vocês escolheram. Muito interessante. Cada provérbio tem a ver com a sua história, com o seu tempo, com aquilo que você está passando. Muito interessante. Então você vai escolher hoje o provérbio, né, que você mais gostou do capítulo de hoje. Eu apresento o meu. É muito bonito o primeiro versículo desse capítulo. O primeiro versículo desse capítulo vai falar para a gente uma coisa muito interessante. A nós cabe fazer os planos, os projetos, mas a Deus cabe realizá-los ou não. Eu quero que você veja aqui, olha, cabe ao homem formular os projetos em seu coração. Então é isso que a gente tem que fazer. Sonhar, projetar, nunca deixar de projetar. Mas do Senhor que vem a resposta. Mas é Deus quem faz. Eu poderia dizer, aliás, esse provérbio ele poderia ser bem dito assim: ao homem, os projetos, ao Senhor, a resposta. Et crucem Domini fugit partes adversa. Vite teleo detribiuda radix David. Aleluia.